qual é a imagem normal dos rins, né? O que a gente consegue avaliar dos rins, né, através das imagens ultrassonográficas. Então, o rim, ele é avaliado melhor ao exame ultrassonográfico. A gente falou que a gente consegue observar aquela estrutura radiopaca no raio-x, principalmente quando se tem o exame contrastado. Mas o melhor exame mesmo é o exame de ultrassom. Através do exame ultrassonográfico, nós vamos obter mais informações em relação a todo o parênquima renal. Então, por meio do exame ultrassonográfico, a gente consegue medir melhor o tamanho dos rins, conseguimos avaliar a forma e o contorno desse rim. Além disso, nós conseguimos observar posição dentro do abdômen desses rins. Como assim a posição, né? A gente tem região cranial, tanto o rim direito quanto o rim esquerdo. Mas a gente tem que lembrar que existem, por exemplo, as ectopias. E as ectopias, a gente pode ter um rim fora da sua topografia normal. Além disso, nós vamos avaliar ecogenicidade e ecotextura. Então, a avaliação ultrassonográfica, ela é muito mais completa. Porém, o mais importante de tudo, a gente não consegue informar, por meio de exame ultrassonográfico, a função desse rim. Eu consigo mostrar alteração em parênquima, alteração em cortical medular, alteração em pelve, algumas vezes alteração no ureter, principalmente nas obstruções. Porém, isso não me mostra se o rim está ou não funcionando. Então, a gente não pode falar, por exemplo, insuficiência renal na ultrassonografia. A gente tem uma lesão renal, tem uma alteração de parênquima, mas nós vamos saber se está ou não funcionando através de bioquímicos e exames laboratoriais de urina, né, e outros exames complementares. Então, através do exame de ultrassom, a gente vai avaliar todo o parênquima dessa estrutura. Então, vamos ver a anatomia do rim. Isso é importante para a gente entender qual a imagem ultrassonográfica que vai ser formada. Então, o rim, ele é formado pela região de cortical, que é essa região mais externa aqui do rim. Então, aqui no desenho, a gente tem região de cortical. Aqui, essas formas mais triangulares, nós temos região de medular. Então, aqui, ó, região de medular desse rim. Então, aqui, da mesma forma, região de medular, tá? Aqui, nessa região, nós temos a região de pelve renal. Então, a urina, ela vai ser filtrada, né? E ela vai chegar aqui, ó, na região de pelve renal, tá? Então, aqui também a gente tem, ó, região de pelve renal. E nós temos a região de hilo. O que é a região de hilo? Onde tem os vasos que chegam ou que saem desse rim. Então, nós temos aqui, ó, artérias e veias renais em região de hilo. Lembrando que isso aqui é um exemplo de um rim humano, tá? Na adrenal de cão, por exemplo, a gente não tem adrenal aqui. Então, só um exemplo aqui de um rim humano, mas que é muito parecido às estruturas com o de cão. Outra região e outra estrutura que a gente tem nesse rim que é importante. Nós temos aqui representado de azul e vermelhinho por todo esse rim os vasos sanguíneos. Então, a gente tem nessa região aqui, o primeiro aqui, ó, esses vasos aqui, a gente tem as artérias interlobares. Logo aqui, a gente tem nessa região as artérias, né, arqueadas.
Então, aqui nessa região aqui, ó, as veias, né, arqueadas. E aqui, mais acima, nós temos os vasos, né, interlobulares, tá? Então, também é importante, porque hoje a gente tem a avaliação Doppler, que é muito importante na avaliação do rim desses animais. Então, essa é a anatomia normal do rim. Lembrando que, ao redor desse rim, nós temos uma cápsula que delimita o rim das outras estruturas do abdômen. Então, mais uma vez aqui na imagem, ó, nós temos aqui, ao redor do rim, essa estrutura, essa cápsula, que vai aparecer para a gente como uma imagem hiperecogênica, delimitando o rim das outras estruturas, tá? Então, a gente tem a cortical, que normalmente tem os glomérulos, né, onde estão localizados os glomérulos. Nós temos a região de medular, onde estão inseridos os tubos coletores e alça de Henle, e a região de hilo, onde a gente tem as veias e artérias que vão chegar, né, e sair dessa estrutura. Então, é muito importante a gente entender isso para a gente entender a imagem ultrassonográfica. Então, ultrassonograficamente, o que a gente vai observar nessa avaliação renal? Da mesma forma, aqui a gente tem região de cortical, região de medular, né, várias aqui que a gente consegue ver, região da pelve renal, igualzinho a gente viu na estrutura. E aqui o Doppler demonstrando essas artérias e veias. Então a gente tem aqui, ó, a artéria. Deixa eu pegar numa melhor aqui, ó. Aqui, né, nós temos as artérias arqueadas, as artérias interlobares e as artérias interlobulares, tá? E aqui um destaque, ó, para veia renal, tá? Que é a região do hilo desse órgão, né? Desse rim aí, desses animais, tá? Bom, como é que eu vou fazer, então, a varredura do rim? Da mesma forma que a gente falou dos outros órgãos, sempre vários cortes avaliando toda a estrutura do rim. Não se avalia rim, nem qualquer outra estrutura rápido. Então, a gente vai pegar e a gente vai fazer vários cortes de diversas regiões desse rim. Então, se a gente não faz isso, por exemplo, eu posso perder uma lesão que está mais na região cranial. Ou se eu não avalio esse rim todo, eu posso perder uma lesão que está mais na região caudal. Então, sempre avaliar toda a estrutura de forma criteriosa. E aqui a gente tem os cortes transversais, que é esse corte aqui, ó, transversal do rim, tá? E a gente vai ter essa imagem. Cortical, medular, tá? Da mesma forma aqui, ó. Cortical, medular e olha a pelve renal aqui. Importantíssimo esse corte. Se a gente tem alteração de pelve renal, a melhor visibilização, o melhor corte que a gente tem para avaliar pequenas dilatações de pelve é esse corte transversal, tá? E o corte longitudinal, a gente tem um corte dorsal também, tá? Que tem que ser feito. E aqui o corte longitudinal mostrando pelve, cortical e região de medular, tá? Então, sempre quando for avaliar o rim, diversos cortes, tanto o transverso, longitudinal, dorsal, vários cortes para avaliar toda a estrutura desse rim. Outra coisa importante, nos rins normais, tá? A gente tem diferença entre as ecogenicidades dessas estruturas. Então, a gente tem aqui, ó, linha hiperecogênica, que é a cápsula articular. Olha como é que a gente consegue
delimitar esse rim, tá? Olha a cápsula aqui, ó. Cápsula, tá? Nós conseguimos observar que a região de cortical é mais ecogênica em relação à medular. Então, a gente tem, ó, cortical, que está aqui, nessa região aqui, e essa região mais pretinha, mais hipoecogênica, é a região de medular do rim. E a região de pelve, em animais normais, ela é hiperecogênica. E ela está aqui, ó, mais hiperecogênica, mostrando, ó, a região de pelve. Detalhe importante, corte transversal, e aqui a gente observa uma dilatação da pelve, conteúdo anecogênico. Então, a pelve normal, essa dilatação de pelve, ela é normal até aproximadamente 0,2 centímetros ou 2 milímetros, tá? Então, como é que eu sei que esse rim está normal? Quando eu tenho essas ecogenicidades mantidas, quando eu consigo observar e diferenciar cortical e medular, tá? E quando a pelve ela não está mais dilatada em relação a 0,2 centímetros. Então, isso me indica que esse rim é um rim normal, tá? Alguns estudos, eles mostram que o rim, ele é mais hipo, então região de cortical, é mais hipo em relação ao baço. E iso ou hipo em relação ao fígado, tá? Só que já tem alguns autores que falam que essa comparação com o fígado, ela não é tão ideal assim. Existem animais, principalmente os gatos, mais gordos, né, mais obesos, que têm acúmulo de gordura no rim. Então, o rim, ele naturalmente vai ficar mais hiperecogênico em relação ao fígado, tá? Mas são parâmetros que a gente pode utilizar também para avaliar a normalidade do rim.